Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre feridas de apego e reparação. Essa é a parte 1 de 3 partes para falar desse capítulo. E aí tem algumas novidades por aqui. E uma delas é que, ao invés de ter vídeos diferentes na segunda e na sexta, a partir dessa semana você vai começar a ter vídeos do Amor Seguro na segunda e na sexta. Porque eu já finalizei o Cérebro e a Menopausa, então agora eu vou utilizar os 2 dias para poder trazer o conteúdo do livro Amor Seguro. Se você caiu aqui de paraquedas, está chegando agora, não está entendendo nada, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, escrito pela Julie Memnano. Ele foi originalmente escrito em inglês, em 2025, e foi traduzido para o português e publicado no Brasil também em 2025. Eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo, salve e assistir mais tarde, e clica no vídeo que vai estar aqui na tela, que é Aviso, que é o primeiro vídeo. Esse livro é importante você assistir em sequência, como ele foi disponibilizado aqui, porque como a Julie Memnano traz uma teoria como base para os exercícios que ela traz no livro, que é a teoria do apego, se você não assistir desde o início, você corre o risco de não ver sentido e achar, inclusive, que os exercícios não estão funcionando. Então, assistir na sequência vai te dar um tempo, uma estrutura para você construir aí, teoricamente, o que ela traz, e também colocar os exercícios em prática em um processo que vai gradualmente, porque são exercícios muito desafiadores para quem não tem essa prática, e, pessoalmente, eu também acho que é desafiador para quem já conhece essa prática. Então, fica a minha sugestão para você. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação. Eu atendo adolescentes e adultos, sobreviventes de relações tóxicas e especialista da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora a gente já caminha para o final do livro e os exercícios que eu particularmente considero mais desafiadores. Eu espero que você venha fazendo os exercícios com você mesmo, se você tem uma parceria amorosa, que vocês possam fazer essa troca juntos, porque agora a gente começa uma fase que aprofunda e pode ajudar, inclusive, a melhorar a conexão entre vocês ou entre você e você mesma, porque você que está acompanhando desde o início sabe que, se você não tem uma parceria amorosa, você está aprendendo a ter um amor seguro com você mesma, com você mesmo, tá bem? Então, hoje eu vou falar de feridas de apego e reparação, e para dar exemplos de tipos de feridas de apego, pode ser um caso extraconjugal, pode ser uma mentira séria, uma desonestidade crônica, uma ausência de uma das partes em um momento chave, como uma internação, o nascimento de um bebê, um comportamento abusivo, uso de substâncias que causam vício, brigas particularmente prejudiciais ou qualquer situação que envolva traição. Então, em geral, o que é esperado dessas feridas de apego é que elas aconteceram ao longo do relacionamento. E tem aquela característica que a Julie Memnano traz lá no início do livro, que é, diante de uma situação de ciclo negativo e uma reatividade, começar a não ter conversas sobre o que aconteceu, e isso vai acumulando e se torna feridas de apego, certo? E aí é esperado que os casais, ou a pessoa que estiver trabalhando com ela mesma, quando ela começa a fazer esses exercícios, ela vai olhar para questões atuais, ela não vai olhar para questões passadas. Aqui a gente começa a chegar nesse lugar onde a gente pode levantar defuntos, onde a gente pode começar a ir numa parte do relacionamento onde alguma coisa ou algumas coisas aconteceram e que ela está caracterizando aqui como feridas de apego, ok?
O sentimento principal que ela traz aqui é uma sensação de traição. Então, pode ser que os casais lidem com feridas múltiplas e elas podem até ter uma cara de que ela só tem um lado, uma pessoa que feriu e a que se sentiu ferida. Só que o que ela traz é que feridas de apego, as duas pessoas podem se sentir ferida com o mesmo evento, ainda que os lugares sejam diferentes. Quem feriu e quem se sentiu ferido, ferida. Como todos os traumas, as feridas de apego são definidas pela interpretação dos eventos e o seu impacto, e não pelo evento em si. E as feridas de apego também podem ser curadas. Então, o que a Julie Menano está trazendo aqui para a gente? O que aconteceu fala menos sobre uma possibilidade de ferida de apego e como aquilo impactou a pessoa é que, de fato, vai dizer, nossa, isso foi uma ferida de apego para esta pessoa, pelo que ela sentiu, pelo que ela experimentou, assim como se define trauma. O trauma não é um evento, mas é uma pessoa que se sentiu sozinha e teve que lidar com algo sozinha que foi muito doloroso para ela. A única maneira de encontrar cura seria processar a ferida em um ambiente favorável ao apego, com conversas seguras e reparadoras. A segurança para ambas as partes envolve evitar comentários do tipo: nossa, como você pode ser tão sensível? Você é sociopata ou algo assim? Você está exagerando um pouco. Sabe que fiz o melhor que pude. Por que não esquecemos tudo e seguimos em frente? Ou, espero que os nossos filhos não puxem você. O que acontece é que essas feridas de apego, elas vão começar a vir à tona, conforme o trabalho vai acontecendo com os ciclos negativos do presente. E aí é possível que a pessoa que se sentiu ferida conta: olha, aquela vez, aquilo que aconteceu, eu me senti assim. E pode ser que a pessoa que feriu responda com essas frases, essas expressões que a Julie Menano está trazendo. E o que ela está contando para a gente é que ter esse tipo de resposta, primeiro que é uma invalidação, certo? Porque o que eu acho sobre o que o outro sentiu não interessa muito quando a gente está falando de reparação. O que interessa, e a Julie Menano já veio trazendo isso para a gente ao longo do livro, que é validar, escutar essa pessoa, ainda que eu não concorde, ainda que se fosse eu nessa situação, eu não sentiria isso, ainda que eu tenha esquecido esse evento e tenha perdoado e tenha deixado para lá, certo? E aí ela fala, bem, para ter uma cura de uma ferida de apego, o ambiente precisa ser favorável para isso. Então, o que se espera? O que se espera é que você fazendo as atividades, você já tenha aprendido o que é minimamente necessário para ter uma conversa reparadora. E quando a gente está falando de ferida de apego, que é uma coisa que, em geral, é mais dolorosa, fala de passado, aí o ambiente precisa ser ainda mais favorável e a gente precisa de tempo. Então, ela vai dizer isso, leva tempo. Se o objetivo era reconstruir a confiança e a segurança no relacionamento, o melhor que podíamos fazer era criar as condições certas para que a cura surgisse de maneira natural e gradual. O sistema nervoso tem um tempo próprio, você não vai ter uma conversa e, de repente, vai se sentir curada. Quando as coisas estiverem indo na direção certa, um dia você vai se dar conta, nossa, acho que o que aconteceu não mexe mais comigo como antes. E isso, quem já sofreu a ferida de apego deve saber, é um avanço gigantesco. Conversas curativas, um guia passo a passo para uma conversa curativa. E aí eu vou trazer aqui um pouco do que a Julie Menano traz sobre como ter uma conversa curativa. Então, o que ela está falando aqui para a gente? Que
Conversas sobre feridas de apego, não pense você que vai ser uma conversa e acabou. E você já deve saber disso se você está fazendo os exercícios do livro, que mesmo com ciclos negativos atuais, não basta apenas uma conversa. Tem todo um processo. Como é que cada um está? Se está autorregulado? Não está autorregulado? Deixa a conversa para depois? Tem que esperar cada um acalmar? Ferida de apego é a mesma coisa. Mas o grande termômetro aqui vai ser o sistema nervoso. Então, é ele que vai dar as pistas de que a gente não precisa ter mais essa conversa. Isso não me afeta mais. E, claro, cada um com o seu sistema nervoso, certo? Então, não adianta você ficar com pressa e dizer, anda logo aí, o que é isso? Até agora, de novo, vai ter essa conversa? Bem, se você entende que isso cuida da relação que essa pessoa você quer ter na sua vida, então você vai precisar avaliar. Você tem energia, você tem disposição? A Julie Menano já trouxe isso ao longo do livro. Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas você precisa se avaliar. Onde você está? O que você acredita dessa relação? Isso que você está vivendo é uma construção de relação que faz sentido para você? Faz sentido continuar tendo conversas reparadoras? Percebe? Então, vamos lá. Se foi você quem causou a ferida, isto é, se foi você a parte que feriu, é essencial dar espaço a outra pessoa para que ela compartilhe o impacto que sofreu. O que não é uma conversa reparadora. Vou trazer o exemplo que ela colocou no livro. Não consigo acreditar que você me deixou lá sozinha, naquele estado. Como pôde ser tão insensível? Eu tinha acabado de quebrar a perna e você não podia se ausentar do trabalho por 2 horas? Você só se importa com você mesmo. Uma conversa reparadora é: fiquei com muita raiva e, numa camada mais profunda, me senti arrasada. Parecia que tinha perdido o chão. Eu me senti tão traída, sozinha, até humilhada, como se não valesse a pena me dar apoio. Bem, se você vem acompanhando os exercícios do livro e os exemplos, o que ela está falando aqui para a gente? Uma conversa reparadora não é você acusar a outra pessoa e ficar questionando por que ela fez o que fez. Uma conversa reparadora é você falar de como você sentiu, o que você pensou, como foi difícil para você naquela situação, certo? Se você for a parte que feriu, é importante que seja capaz de receber a mensagem da outra pessoa, tentar compreendê-la e demonstrar empatia e então validá-la. Reproduza para a outra pessoa o que ela está tentando dizer sobre a experiência dela. Deixe claro que você está ouvindo. Tente se colocar no lugar dela. Julie Menano também já trouxe isso para a gente ao longo do livro. Mesmo que você não concorde, quando você se dispõe a ter uma conversa reparadora, é importante você escutar e é importante você demonstrar para outra pessoa que você está interessado, interessada, que você está escutando. E, claro, se no meio desse caminho você se desregula emocionalmente, você precisa comunicar. Eu não estou dando conta, eu preciso de 5 minutos para respirar, eu preciso de 20 minutos, eu preciso de 1 hora, eu preciso voltar nisso no dia seguinte, certo? Mas é importante que você escute e possa validar essa pessoa, ainda que você não concorde. Porém, todo mundo tem alguma coisa que o faria se sentir traído. Imagine um cenário que faria você se sentir assim. Como esse momento seria para você? O que teria ajudado? Traga essa compaixão e abertura para as conversas e lembre-se de ouvir com amor. A Julie Menano contou para a gente que as feridas de apego, elas têm uma característica muito comum, que é uma sensação de se sentir traído. Então, uma dica que ela te dá, se você foi a pessoa que feriu a sua parceria amorosa, experimenta lembrar de um momento onde você se sentiu traído, onde você se sentiu traída. Isso pode ser uma forma de você conseguir minimamente se conectar com essa pessoa, caso o que ela esteja falando seja muito distante do que você sentiu, do que você acredita.
E aí a Julie Menano traz 2 exemplos aqui. Uma resposta reparadora, então você que feriu, escutou a sua parceria amorosa falar do que ela se sentiu traída, qual foi a ferida de apego dela, a sua resposta não é: ouvi você e peço desculpas, da próxima vez serei mais sensível, mas não foi traição. Meu trabalho dependia de cumprir aquele prazo. Você sabe como o projeto era importante. E quanto a mim? A resposta reparadora é: entendo que isso te magoou muito. Entendo como você ficou brava e devastada quando não apareci. Estou pensando em momentos parecidos com esse que você descreveu, em que me senti traído e me identifico com seus sentimentos. Dói pensar em você sofrendo assim, em você se sentindo tão sozinha. Fico de coração partido só de imaginar você questionando o seu valor. Mas faz sentido. Eu entendo de verdade. Lembra, ao longo do livro, quando a Julie Menano traz os exemplos do que é reparador, o que ajuda a não repetir ciclo negativo, você pode se utilizar de algumas palavras, de alguns exemplos para adaptar para você. E aí, vou falar novamente. Ah, mas isso não é natural, porque tem que ser uma coisa que flui. Se você não conhece, nunca exercitou esse novo jeito de se comunicar, de olhar para as próprias dores, de olhar para as dores de um relacionamento, possivelmente você não tem nem vocabulário para dar uma resposta reparadora, como a Julie Menano dá o exemplo. Então, está tudo bem você copiar no início e ir adaptando para o que você está sentindo, para você desenvolver essa musculatura de como se comunicar de uma forma que você valide a pessoa, que você sinta compaixão pela pessoa. E, é claro, ajustar esse texto, essa resposta, para uma coisa que você, de fato, está sentindo. A ideia não é fazer uma coisa mentirosa, artificial, para manipular a outra pessoa, mas sim para você ir exercitando como seria estar nesse lugar de conseguir validar a dor do outro, pensando em você mesmo. Quais foram os momentos que eu me senti traído? Quais foram os momentos que eu não me senti validado? Como é que eu me senti? Como é que foi aquilo? Então, isso vai te ajudando. Quando tiver conversas reparadoras, use a comunicação não verbal como apoio adicional. Transmitir empatia e validação através do contato visual e do toque gentil, caso a outra pessoa esteja aberta a isso, torna o processo muito mais tranquilizador e curativo. Esse diálogo talvez precise acontecer várias vezes para que a confiança seja reconstruída. Pode parecer desmoralizante ter a mesma conversa sobre a mesma ferida repetidas vezes. Bem, aqui a Julie Menano está trazendo para a gente que não só a fala é uma forma de validação, mas também uma linguagem não verbal. Então, quando você segura a mão da outra pessoa ou toca em alguma parte do corpo, isso se ela estiver aberta para isso. O contato visual, balançar a cabeça, existem formas não verbais de você mostrar para outra pessoa: eu estou te ouvindo, eu estou aqui, me interessa te escutar. Poxa vida, deve ter sido difícil. Então, o toque num momento desse, ainda que você não esteja falando, pode ajudar a pessoa a se sentir escutada, mais calma. Bem, quando ela fala, pode parecer desmoralizante ter a mesma conversa sobre o mesmo assunto várias vezes. Esse é um ponto que ela destaca bastante no livro e também no podcast dela, do The Secure Love, no Spotify, que é muitos casais achando: não, agora a gente aprendeu, a gente não deixa mais o ciclo negativo dominar a gente consegue conversar. Não se engane. Vai ter momentos onde parece que está tudo bem, que está tudo resolvido, e, de repente, volta um assunto à tona, onde vocês entram num ciclo negativo e parece que regrediram. Isso não é verdade. Isso é um sintoma comum.
E no capítulo anterior, se eu não estou enganada, a parte anterior, ela traz isso, né? O sistema nervoso fala, opa, essa galera aqui já está pronta para lidar com aquele assunto lá. E ele vem. Então, não se identifique com esse lugar de que você vai ter uma conversa e vai resolver. Não, são várias conversas até que o seu sistema nervoso e da outra pessoa esteja no lugar de, isso não me afeta mais como antes. Tá bem? Me conta aqui o que você achou desse capítulo, dessa parte, como é que anda as suas práticas dos exercícios deste livro, está conseguindo fazer, está fazendo com você mesmo, com você mesma, está fazendo em casal, eu vou gostar de saber, e isso pode ajudar outras pessoas que estão acompanhando e que ainda vão acompanhar esses vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, toda segunda às 7 da manhã, sexta às 18 horas tem vídeo novo, você vai ser notificado se você se inscrever e ativar as notificações. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Compartilha com alguém que pode se beneficiar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.